parece que existe um muro, né? Uma barreira entre o momento de culto e a tua vida no dia a dia, o teu cotidiano, entendeu? E justamente esses momentos e essas barreiras que a gente mesmo constrói para a nossa vida cristã, elas acabam nos fechando para que a gente não consiga nem fazer esse tipo de pergunta, tipo, o cristão pode beber? O cristão pode fazer tal coisa? Sejam muito bem-vindos, meus sustentados. Meus sustentados é ótimo, porque daí parece que eu sustento a galera. Sejam muito bem-vindos, sustentados, ao nosso primeiro episódio do podcast. Bota umas palminhas, editor. Hoje a gente vai falar... Na realidade, eu tenho que me apresentar primeiro, agora me toquei. Eu sou a Isa, pra quem não me conhece. E eu sou o Martin, pra quem não me conhece. E hoje a gente vai estar falando sobre como tudo começou. Como é que começou o nosso projeto, pra quem não conhece. Nós temos um projeto na internet aí, se chama Sustentados por Deus. Daí Já segue lá no Instagram, @SustentadosPorDeus. @SustentadosPorDeus, ou pode pesquisar SPD, que dá certo também. Vocês vão ver a gente chamando o projeto de SPD também. E sobre o que a gente vai falar hoje? Já falei, né? Sobre como tudo começou. Como o nosso projeto começou. Aí pra vocês entenderem um pouco melhor. Antes de qualquer coisa, expliquemos o podcast, né? Com certeza. Porque estamos aqui, né? Quem nos conhece deve estar se perguntando o que eles estão fazendo. Quem não nos conhece deve estar se perguntando a mesma coisa. Então, vamos explicar um pouquinho qual que é a nossa ideia com o podcast. Então, a gente... eu curto muito ouvir podcasts, eu acho que o Martin gosta também. Sim, podcasts são tudo de bom pra lavar uma louça, pra fazer as coisas. Fico escutando sempre. Um ótimo passatempo. E a gente... Vocês vão entender um pouco melhor qual que é a ideia do projeto depois, né? Quando a gente começar a explicar. Mas a gente tem muito essa ideia de trazer a palavra de Deus pro cotidiano. E esse podcast, acho que ele se alinha muito com essa nossa ideia de fazer isso. Então a gente quer trazer assuntos aí, discutir com vocês de uma forma bem informal, né? Bem cotidiana, do dia a dia. Assuntos polêmicos ou não, legais, divertidos ou não, sérios, talvez. E como a ideia é trazer a palavra de Deus pro cotidiano, o que é mais cotidiano do que um podcast, né? Exato. A ideia do podcast é bem essa, né? Existem podcasts, eu acho, mais sérios, mas... A grande maioria dos podcasts seria mais uma conversa entre 2, 3, 4, 5 pessoas. No caso, a gente é 2 só. No caso, somos 2, caso não tenham percebido. Mas, enfim, essa é a nossa ideia com o podcast. A gente espera muito que isso gere frutos por aí, que vocês conversem com a gente, seja nos comentários do YouTube ou mandem mensagens pra gente lá no Instagram. A gente provavelmente vai estar postando isso, sei lá, em Spotify, todas essas redes de podcast aí, e também no YouTube, caso vocês queiram nos assistir. Estamos gravando isso em vídeo também. Espero que dê tudo certo a nossa gravação de hoje. A gente sempre fica meio assustado. A gente já fez alguns testes, mas né, nunca se sabe. Sim. Enfim, que Deus abençoe aí mais esse projeto dentro do projeto. Que Deus abençoe o nosso podcast e sejam muito bem-vindos. Que seja proveitoso pra vocês também. Na verdade, a gente esqueceu de falar, mas a gente tem um nome pro podcast, né? Sim, temos um nome. Temos um nome. Quem é do nosso Instagram vai reconhecer o nome. A gente já usava esse nome, mas a gente derivou porque a gente acha que sintetiza muito bem o objetivo, né? O nosso nome, Isabel, posso ter a honra de falar pela primeira vez? Com certeza. Bem-vindos ao Papo SPD. Bem-vindos a um Papo SPD. Eu devia ter falado isso no início, né? Sejam muito bem-vindos, sustentados a mais um Papo SPD. Mais um, não. O primeiro daqui. O primeiro daqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Papo SPD. E vamos conversar sobre como tudo começou? Bora? Com certeza. Então. Na verdade, para começar essa conversa, a gente tem que voltar lá pro iniciozinho da pandemia. Quem tá assistindo isso no futuro, pessoal, os avós de vocês, há muito tempo atrás, lá no ano de 2020, houve uma coisa chamada pandemia do coronavírus.
E bem no iniciozinho da pandemia, tudo fechou. Todas as visitas, todas as coisas que precisam ser presenciais acabaram fechando e parando, né? E a gente, alguns dos integrantes do grupo, os primeiros integrantes do grupo, no caso, eu, o Natan o Natan Busato e o Pedro. Temos 2 Natans no grupo. Temos pra 2 quem não Natans. entendeu. Pra quem não entendeu, a gente temos chama 2. um de Busato e o outro de Hoffman, que são sobrenomes, não é só um apelido estranho que a gente então... Exatamente. E daí esses 4 integrantes do grupo, a gente tava fazendo uma cadeira na faculdade, que nós 4 somos estudantes de teologia, éramos estudantes de teologia, agora somos teólogos. E continuam sendo estudantes, né? Continuam estudando, eternos mas estudantes. Agora temos alguns teólogos, não são mais teologandos. Agora temos diploma. Mas agora é oficial. É, oficial. Mas a gente tinha uma cadeira na faculdade que era sobre missão urbana. E justamente essa cadeira de missão urbana a gente estava tendo durante a pandemia, que era um momento em que a gente não podia fazer missão urbana, né? Então a gente surgiu com uma ideia que na verdade é muito diferente daquela ideia que a gente tem agora, que foi uma ideia de... É absurdamente diferente. Exatamente. É legal a transição de até... Sim. Por isso que a gente está conversando com vocês, é interessante ver a transição, como o projeto foi se transformando, Exato. né? E o nosso objetivo... e até, enfim, as coisas mudaram muito, vocês vão ver, é muito engraçado. A missão ainda é a mesma, mas o jeito mudou, né? A nossa base é a mesma, mas a gente mudou meio que público-alvo, essas coisas assim, e eu acho que a gente foi se moldando a uma necessidade. Sim, que a gente com certeza. foi observando e foi ficando mais clara conforme a gente foi estudando, assim, o cenário, assim. Isso, é. E a gente... Para vocês terem noção como mudou, no início a gente pensava assim, bom, qual é o público que está sofrendo mais com a pandemia? Quais são as pessoas que mais sofrem com a pandemia e até hoje são considerados o grupo de risco, né? São as pessoas mais velhas, mais idosas. Então, o início do projeto, a gente pensou em trazer músicas cristãs, trazer palavras, trazer estudos bíblicos e coisas para lares de idosos. Só que como a pandemia tinha começado e a gente justamente pensou nisso, que essas pessoas dos lares de idosos não podiam nem receber visita das pessoas da própria família, então a gente pensou justamente nessa ideia de fazer vídeos e disponibilizar os links desses vídeos, né, que a gente fazia para o YouTube, disponibilizar esses links desses vídeos para as pessoas responsáveis dos lares de idosos, né? Isso é só um comentário sobre essa ideia. Vocês vão ver que mudou bastante, mas isso não deixa de ser algo muito importante que os guris estavam fazendo ali no começo, até porque minha mãe, ela trabalha com um lar de idosos, né? Minha mãe trabalha num lar de idosos. E durante a pandemia, minha mãe estava trabalhando, assim, então ela enxergava muito Era um ambiente muito triste, assim, porque... lá eles têm cuidados, muitos deles têm amigos no lar de idosos, porém é um ambiente mais... muitos tendem a sentir muita solidão, né? E tem muitos idosos que a única coisa que deixava felizes era justamente a visita das famílias, né? Exato. Minha mãe sempre fala, né, que chega a ser triste de ver alguns velhinhos quase que abandonados ali, né? Agora, existem outros que recebem visitas diárias de filhas, de filhos, e é impressionante o quanto brilha o olho, o quanto eles ficam felizes. Sim. Só de estar tomando, por exemplo, um café com a filha, um café, sabe? O ser humano tem essa necessidade, eu até estava conversando com o Martin mais cedo, a gente foi tomar um café, e eu falei, todo ser humano tem essa necessidade de ser reconhecido, né? E imagina quando tu tá no final, assim, da tua vida, isso acho que deve bater ainda mais forte, porque parece que pode parecer muitas vezes que tu não tá fazendo nada mais, né? Tu não tá na tua juventude, às vezes não tá trabalhando, tá só lá no... meio que aproveitando, E eu talvez, acho que né? o nome de lar de idosos em inglês é uma coisa que expressa muito bem, né? É retirement place. É tipo o lugar onde a pessoa se aposenta. Aposenta no sentido de que ela não faz mais nada.
Então muitas pessoas, não nesse sentido exatamente, mas muitas pessoas se sentem assim, né? Que elas não fazem mais nada, não são mais úteis. Não necessariamente elas estão fazendo nada, a gente não tá desprezando os idosos, mas eu acho que é assim É o que sentimento muitos que eles sentem, têm, né? Eles se sentem inúteis, né? É. Tipo, acabou, agora não tem mais nada pra fazer. E realmente faz muita diferença o contato com outras pessoas, principalmente Sim. familiares, e eles se sentirem reconhecidos. Então o projeto ali no início, eu acho que vinha pra entregar com certeza um devocional, né? Sim. A palavra, mas era também, acho que no fundo, Uma forma de dar deles, atenção, né? uma forma deles serem reconhecidos, né? E sem contar que esse contato com a palavra, ele acaba se perdendo muito, principalmente com pessoas de idade que já não têm mais a mesma visão, já não conseguem ler tão bem. Pessoas que, muitas vezes, o único contato com a palavra de Deus que elas tinham era escutar talvez um pastor falar, ou escutar um amigo falar da palavra de Deus, ou talvez a família ler um devocionário, né? E a gente sabe que no Brasil a realidade é de que a gente tem muitos lugares que até são um pouco mais fechados para esse tipo de coisa. E justamente por isso a ideia dos vídeos é que as pessoas pudessem assistir mesmo em lugares onde a gente não tem a possibilidade de entrar fisicamente, e que a palavra de Deus ela possa chegar para essas pessoas, essa atenção, esse carinho especial pudesse também chegar para essas pessoas que muitas vezes acabam sendo esquecidas, né? E eu acho que é muito importante a gente ainda hoje, mesmo que o projeto tenha mudado bastante, a gente ainda hoje tomar essa iniciativa, essa atenção com as pessoas mais velhas, né? Com certeza. Eu acho que é uma demanda que existe, né? Com certeza. Mas acabamos mudando Um pouquinho só. de propósito. Não que a gente não inclua essas pessoas hoje em dia, mas mudou um pouco a ideia do projeto. A gente começou, na verdade, então, daí fazendo esses vídeos de devoção e esses vídeos de música, né? E no início tava dando muito certo e até tinham bastantes visualizações, não que o número de visualizações seja o mais importante, né? Mas a gente estava até que conseguindo entregar para lares de idosos isso. Mas acabou que com o tempo, muitos desses lugares eles acabaram ficando menos receptivos, e a gente como grupo e como a gente é, né, estudante, a gente não tem muitos contatos com esse tipo de pessoas, com superintendentes e com pessoas que organizam os lares de idosos. A gente tentava entrar em contato com pessoas e essas pessoas muitas vezes não nos retornavam. E essa missão ela acabava ficando cada vez mais difícil de fazer, e ela acabava ficando cada vez mais presa. E a gente acabou vendo que daí o nosso propósito ele não estava sendo alcançado, e a gente estava fazendo vídeos para ninguém ver. Era uma dinâmica meio quebrada, né? Não tava fluindo tão bem, né? Exatamente. E esses vídeos que no início começaram tendo bastantes visualizações, no final a gente acabava fazendo vídeos que tinham 4, 5 visualizações, e no final a gente não sentia que a missão estava sendo alcançada, né? Que a nossa missão como grupo estava sendo alcançada. E daí foi nesse momento que a gente pediu ajuda da Isa, porque a gente não estava entendendo como a gente podia melhorar. A gente não sabia como é que a gente podia fazer para que a palavra de Deus ela realmente pudesse chegar a mais pessoas. Porque se o objetivo é que a palavra chegue até mais pessoas, por que a gente não estava conseguindo fazer isso acontecer, né? Então a gente pediu ajuda da Isa para que ela nos desse algumas orientações e algumas dicas de como fazer. E na verdade começou como pedindo dica, e no final ela acabou ficando para sempre no projeto. Fiquei. No início eu não falava quase nada nas reuniões, hoje em dia sou eu que conduzo tudo. Hoje em dia a Isa que conduz tudo, porque a gente não entende nada de Instagram e coisa. Até se vocês forem no meu Instagram pessoal, @martinagnoff, vocês vão ver que a minha última foto provavelmente é de uns 2 ou 3 anos atrás. E eu não tenho muita familiaridade com rede social, e é justamente por isso que a gente chamou a Isa. Foi bem legal entrar nessa época no grupo, porque eu peguei a transição, né? Os guris
sozinhos já tinham decidido fazer a mudança e abranger um público maior, começar a postar as devoções que eles estavam preparando para idosos num primeiro momento, agora espalhar isso no YouTube, por exemplo. E até foi essa primeira... Eu peguei o projeto assim. Então essa era a ideia deles e eu fiquei responsável pelas redes sociais ali, mais para fazer uma propaganda pro YouTube. Só que aí eu comecei a... Eu gosto muito de marketing de conteúdo, trabalho com isso, estava estudando muito na época, fazendo um curso, comecei a aplicar muita coisa e comecei ao invés de só fazer propaganda pro YouTube, né, que é muito comum isso acontecer, eu comecei a produzir conteúdo de verdade, a partir ali do material dos guris, ou a partir de, enfim, outras fontes, assim. E aí comecei a colocar dicas ali no Instagram, principalmente. Dicas de, tipo, como ler a Bíblia, como criar um momento devocional, como manter esse momento devocional. Comecei a criar alguns vídeos, mostrar um pouco mais do meu rosto. E o pessoal começou a gostar bastante disso. A nossa audiência começou a crescer muito mais no Instagram do que propriamente no YouTube, onde, assim, o engajamento não estava ainda tão interessante, né? E a gente... Só que, né, nesse meio de transição, por mais que a gente começou a postar mais, começou a fazer mais coisas pelo Instagram e pelo Facebook, a gente ainda tinha como meio principal o nosso canal no YouTube, né? Só que a gente acabou vendo que o nosso meio principal era o meio que estava funcionando menos. A gente viu que a gente estava postando coisas no Instagram derivadas do YouTube, seja posts em foto, carrossel e coisas que a Isa tirava das nossas devoções e cortes de devoção e cortes dos nossos vídeos de música. E se vocês forem lá no nosso Instagram e forem lá no início, lá nas coisas, vocês vão ver que tem muitos cortes de coisas do YouTube lá no Instagram. Só que a gente viu que esses cortes e essas coisas do YouTube que estavam no Instagram estavam funcionando melhor que o próprio vídeo do YouTube, né? E estavam tendo um alcance muito melhor e estavam chegando para muito mais gente. E daí a gente começou a pensar, será que realmente esse é o jeito de fazer, né? Naquele momento daí a gente viu que no Instagram tinha uma oportunidade muito grande e aí os guris se voltaram basicamente 100% para me ajudar ali na produção de conteúdo da página. Então a gente passou, na verdade, que nem a Marty falou, a gente tava repostando muita coisa, né? Derivando conteúdo ali do YouTube, pegando devoções, pegando trechos de vídeos de música que a gente também produzia lá pro YouTube. E aí a gente, depois disso, a gente começou a, na verdade, produzir conteúdo mesmo. Eu falei de marketing de conteúdo. E isso foi o que a gente começou a realmente trazer pro grupo, né? Começamos a postar dicas de leitura de Bíblia, dicas, sei lá, como ler o livro de João, insights do livro de João. No início eu lembro que a gente fez bastante isso. O cristão pode fazer tal coisa. O cristão pode. Aí a página foi crescendo, né? A gente foi descobrindo que o público tinha muito esse interesse, essa sede por esse conteúdo mais... não necessariamente técnico, mas de tirar dúvidas, né? Como eu devo ler o livro de João? O que eu posso tirar do livro de João? E qual que é o impacto que isso tem na nossa vida, né? Por exemplo... No nosso cotidiano, né? O Martin falou dessa série de Cristão Pode. Essa série de posts foi... acho que é a mais comprida, até né? hoje, não necessariamente a mais comprida, não tenho certeza com relação a isso, mas honestamente eu acho que foi a série mais famosa, assim, que rolou na nossa página até hoje. A gente tem posts ainda mais, tipo, singulares, separados, que não estão dentro de uma série, que acabaram performando muito bem. Mas essa série, de forma geral, ela foi muito bem, assim. E aí a gente começou a perceber que não é só sobre a parte técnica, né? Não é só sobre, assim, como eu devo ler a Bíblia. É como eu aplico a palavra de Deus na minha vida. Como essa leitura da Bíblia serve pra me edificar, né? Como
como a palavra de Deus faz parte da minha vida. Porque eu acho que, como cristão, assim, a gente às vezes esquece. A gente acha que a gente é cristão pontualmente. Tipo, eu vou na igreja, agora eu sou cristão. Aí tu sai, tu nem comenta com ninguém que tu é cristão, né? Tipo, tu vai na escola e tu nem te apresenta, nem mostra muito. Se vem algum assunto mais polêmico, tu até nem fala muito a tua opinião, assim. Tu prefere ficar quieto porque tu tem vergonha, né? A gente tem vergonha, medo e aí a gente... Parece que existe um muro, né? Uma barreira entre o momento de culto e a tua vida no dia a dia, o teu cotidiano, entendeu? E justamente esses momentos e essas barreiras que a gente mesmo constrói para nossa vida cristã, elas acabam nos fechando para que a gente não consiga nem fazer esse tipo de pergunta, tipo, o cristão pode beber? O cristão pode fazer tal coisa? Gay vai pro céu? Sabe, esse tipo de pergunta a gente não se faz, porque a gente tem uma barreira que muitas vezes a gente constrói baseado nas opiniões das outras pessoas. E quando a gente se baseia muito na opinião das outras pessoas, a nossa vida ela acaba virando uma vida do mundo. Né? A gente daí tá imitando os outros, não tá espelhando a Cristo, né? Exato. Que deveria ser o que a gente tá... Deveria ser a nossa grande missão, né? Como cristão aqui, a gente deveria tentar imitar Cristo o quanto a gente conseguir, né? E eu acho que até foi por isso que esse tipo de série de posts foi a que mais funcionou. Porque as pessoas muitas vezes com essas barreiras e com medo do que, o que o meu pastor vai pensar se eu perguntar pra ele se gay vai pro céu? Será que ele vai pensar que eu sou gay? Será que ele vai pensar que não sei o quê? Sabe? E a gente acaba criando essas barreiras e eu acho que no momento em que a gente tem algo, seja no Instagram, seja no Facebook ou em algum lugar onde as pessoas estão hoje em dia, né? Isso é um outro ponto muito importante, que a gente tem que pregar o evangelho onde as pessoas estão, né? E as redes sociais onde nós estamos, né? Onde nós estamos. Não é uma missão nossa só da Sustentados da SPD, é a sua também. Sua missão. Você tem essa missão. Exatamente. E quando você tem alguém que te explica algo que tu tem vergonha de perguntar, mesmo sem tu ter perguntado, isso muitas vezes, até meio que subconscientemente, faz tu te liberar um pouquinho e tu perder um pouco da vergonha de perguntar as coisas. Porque a gente acaba vendo e a gente vê que, pelo menos no nosso direct, vem muita gente nos perguntar coisas que não vinham antes. A partir do momento em que a gente começou a fazer esses posts perguntando o que o cristão pode, o que ele não pode fazer, muitas pessoas vêm perguntar para nós, né? É bem legal isso que o Martin falou do direct, porque a gente vê umas pessoas trazendo perguntas e daí a gente fica se perguntando, poxa, se eles estão perguntando isso pra gente, pra quem que eles não estão perguntando? Exatamente. Talvez eles nem vão numa igreja, ou talvez eles tenham vergonha de perguntar pro pastor. Então a gente tá muito feliz de poder sanar algumas dúvidas que um grande público tem, né? A gente tá vendo ali na nossa página que existem muitas dúvidas. A galera até gosta de perguntar coisas muito polêmicas. Vocês são muito polêmicos, gurizada. Chega de perguntas polêmicas. Não precisa acabar com as perguntas polêmicas, mas não precisa ser só pergunta polêmica. Podem perguntar outras coisas mais normais também, só pra dar um sossego pra gente. E a gente pode até ver que quando alguém faz uma pergunta, tem muitas perguntas que são, muitas vezes a gente pensa que são dúvidas simples, né? Mas se até nessas coisas simples muitas pessoas não estão perguntando para os seus pastores ou não estão perguntando para as pessoas, que bom que a gente tá para poder responder essas perguntas. E sejam vocês também, por favor, pessoas que não julgam e que respondem, mesmo que vocês pensem, mas como esse cara não sabe isso? Opa! Ups! Mesmo que vocês pensem, mas como esse cara não sabe disso? Que coisa simples. Mas não julguem, porque tu nunca sabe o que a pessoa está passando na vida dela. Tu não sabe qual é o histórico que ela tem com talvez um pastor que ela não gostava, um pastor que fez alguma coisa ruim. Alguém, não só um pastor, mas alguém cristão não julguem, que... né?
alguém cristão que não foi cristão, né? Sem falar que tu disse, né, o óbvio, gente, o óbvio precisa ser dito, senão ele deixa de ser óbvio. Exatamente. Existem coisas que são óbvias, por quê? Porque a gente repete muito isso, por quê? Porque é importante, a gente precisa estar repetindo várias coisas. Se vocês lerem a Bíblia, vai lá em Gênesis, lê toda a Bíblia, lê do início ao fim, tu vai ver que a gente anda cometendo os mesmos erros que a galera de antes de Cristo. Isso é absurdo. Uhum. Mas é por isso que a gente repete tantas coisas. Porque a gente precisa ouvir isso várias vezes. E talvez pra mim, Isa... tá, eu já sei a resposta pra isso aqui. Que coisa, chato ouvir isso de novo. Será que tu sabe mesmo? Talvez não, mas talvez o outro também não saiba. É por isso que a gente precisa conversar sobre isso, sobre coisas diferentes também, porque vale a pena a gente explorar outras perspectivas, outros assuntos, né, outros temas que não são tão abordados, mas o óbvio não é pra ser desprezado, porque a gente tá repetindo ele por um motivo, entendeu? O óbvio tem que ser repetido pra continuar sendo óbvio. E tem aquela outra coisa, né, eu tenho uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia da prova, né? Quando que você para de estudar para a prova? Quando que tu para de estudar para uma prova, Isa? Não sei, faz tempo que eu não faço uma prova. Quando tu para de estudar para a prova, quando tu já sabe o suficiente para passar na prova. Quando tu se sente confiante. Tem gente que não para, tem gente que estuda até o último segundo antes de tu fazer a prova e tu não sente que tu... Exatamente. Então, tu para de estudar quando tu acha que tu sabe tudo, né? E agora, a gente, como cristãos, quando a gente para de estudar a palavra de Deus, inconscientemente a gente está pensando, mas eu já sei de tudo. Mas se Deus é eterno, Deus é infinito, a gente não consegue nem entender a noção do primeiro versículo de Gênesis, né? Que diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Tá, em que princípio? Né? Porque Deus sempre existiu. Essa coisa mais simples, que é o início, né? A gente não consegue entender. E se a gente parar de estudar a Bíblia, a gente está sendo muito hipócrita, porque a gente está achando que a gente sabe tudo de Deus, né? E é aí que eu vejo a função, principalmente do nosso projeto, ou de qualquer outro projeto que tem essa missão de trazer a palavra de Deus para o cotidiano das pessoas, que é mostrar, tu não sabe tudo. Eu também não sei tudo. A Isa não sabe tudo. Ninguém sabe tudo. O teólogo mais incrível que nunca parou de estudar, que já fez tese de doutorado e tal, ele não sabe tudo. Exatamente. Até porque nós somos seres humanos. A nossa cabecinha é limitada. E esses dias eu tava ouvindo um podcast. E aí... eles falaram assim, era um podcast sobre como o cérebro funciona, né? Eu gosto muito desses assuntos de psicologia, então vão se acostumando com esses meus comentários. Mas eles estavam falando no podcast que o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, é uma máquina de memorização. Então, a gente é muito bom em memorizar. Mas, ao mesmo tempo, nosso cérebro é uma máquina de esquecimento. A gente pode ser que algum dia eu soube algumas coisas, mas a tendência é que eu esqueça isso amanhã, depois de amanhã, daqui a alguns meses. Por isso que a gente tem que estar em constante contato com a palavra de Deus, sabe? Esses dias me perguntaram na caixinha de perguntas, será que o cristão deveria ler a Bíblia todo dia? Eu acho que sim. Com certeza. Claro que às vezes a gente falha, né? Nós somos seres inconstantes, os seres humanos são inconstantes. Mas eu acho que a gente deve tentar sim ler a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação. Deus escolheu se revelar pra nós ali. Sim. E a gente precisa estar sempre em contato com essa revelação, porque a gente esquece. O nosso cérebro é uma máquina de esquecimento e a gente precisa realmente relembrar. E não só relembrar, que nem o Martin falou, a gente precisa estar aprendendo as coisas mais profundamente ou de um jeito diferente. A gente precisa estar exercitando isso, porque isso fortalece a nossa fé, é extremamente enriquecedor. 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 Perdão. Mas tem uma historinha muito bacana que um pastor amigo meu contou uma vez. Pastor Jonas, se tu estiver escutando, um abraço pra ti. Ele contou que uma vez um homem perguntou pro pastor assim: tá, mas pastor,
por que eu tenho que ir no culto todo domingo? Porque todo domingo eu vou pro culto, mas eu não me lembro de todas as mensagens que eu já escutei, por isso eu acho que o sermão não é importante. Porque eu vou todo domingo, eu escuto a palavra de Deus, mas no domingo seguinte eu já não sei mais de cor aquele sermão que foi pregado na semana passada, né? E por isso que eu acho que não é importante. A gente pode trazer talvez para essa questão, mas se eu leio toda a Bíblia todo dia, é igual eu não lembro tudo que eu li. Eu não vou lembrar de tudo que eu li todos os dias. Mas daí o pastor respondeu pro homem assim, mas do mesmo jeito, eu não lembro de tudo o que eu comi nos últimos anos. Eu não lembro todas as vezes. O que vocês almoçaram ontem? Exatamente. Eu não lembro de tudo o que eu almocei na minha vida. Eu não lembro de todos os almoços que eu tive. Eu não lembro de tudo. Mas eu tenho certeza. Agora eu pensei, vai ter alguém que vai falar, eu lembro que eu almocei. Tá, e na tu semana almoçou? Passada? Não, o que tu almoçou há 2 anos e meio atrás? Tu não vai saber. Não. Mas nem 2 semanas atrás a pessoa não vai lembrar, é difícil. Mas cada uma dessas refeições foi igualmente importante para que tu continuasse vivo hoje. Independente se tu lembra ou não que tu comeu. Ou tomar água também, né? Tomar Exatamente. água serve também. Tem que estar sempre tomando água, gente. Beba água. Beba 3 água. litros por Aliás, dia no eu tô mínimo. morrendo de sede nesse momento. A gente devia ter botado um copinho de água. Devia. A gente vai melhorando, tá? Vocês vão ver, no próximo podcast vai ter um copinho d'água. Vai ter um copinho d'água. Ou a gente vai esquecer, porque o nosso cérebro é uma máquina de esquecimento. Agora a galera nunca mais vai esquecer dessa... Insights. Nunca mais vai esquecer. É verdade. O ponto é... Nunca mais vai esquecer, mas é uma máquina de esquecimento. Ai, buguei. O ponto é... a gente precisa praticar a nossa fé, precisa estar exercitando a nossa fé, lendo a palavra de Deus, em contato com a palavra de Deus todos os dias. E essa é a missão do projeto. Essa é a missão do projeto. Que a gente possa ter sempre, até que, mesmo que seja o mínimo, né? A gente sempre aconselha que seja o máximo, mas a gente não consegue. Não. Mas até que o mínimo, que a gente possa pelo menos uma vez por dia, pelo menos refletir e pensar, poxa, que dia bonito que Deus me deu. Como é gostoso eu ter comida para comer, ter água para beber, ter um podcast incrível sobre coisas da igreja para escutar. Exercitar as coisas no dia a dia também, porque exercitar a gratidão, né? Uma ideia que a gente sempre quer trazer com os nossos posts é que a Bíblia ela é um manual pra vida. Se tu quisesse, tu poderia pegar e jogar tudo fora, aqueles livros de autoajuda que eu sei que você lê. Poderia jogar tudo fora, poderia jogar todos os livros fora. E você poderia ficar só com a Bíblia e você viveria muito bem, porque ali tem tudo que a gente precisa saber, entendeu? Aliás, chamar de livro de autoajuda é meio hipócrita, né? Porque você não tá se autoajudando, você tá lendo um livro pra te ajudar. Eu tenho, parênteses rapidinho, eu sempre achei esse termo muito engraçado, né? Porque é autoajuda, tu deveria se ajudar, mas tu tá lendo um livro, sabe? E tem grupo de autoajuda também. Isso que não faz sentido pra mim, é um grupo! Você tá com um grupo, como é que você vai se autoajudar se tá com um grupo? Aí eu criei um grupo de autoajuda, que é só eu no WhatsApp. Porque daí... é autoajuda mesmo, entendeu? É só eu tô me ajudando. Aqui a gente combate a hipocrisia. Mas eu acho que até isso é uma coisa boa para reflexão, né? Porque se a gente for ver, não existe autoajuda. E é por isso que a gente tá aqui. Porque a gente tem que ajudar uns aos outros, né? Paulo fala que a gente possa viver em comunhão, se ajudando uns aos outros, para que a gente possa ter uma vida em Cristo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito linda do cristianismo, essa ideia de comunhão que a gente tem. Até eu falei num papo SPD, que ainda não era podcast, que era live do Insta, eu falei que, eu não sei se vocês sabem, mas o termo próximo, o meu próximo, ele não existia. Só existia o termo outro, que é o outro, né? A outra pessoa, o diferente, o alter, né? O alter ego, a outra pessoa. Esse era o único termo que existia para se tratar de pessoas. Mas o primeiro ser humano
da história que falou sobre o próximo foi Jesus, quando ele contou a história do bom samaritano. E esse foi o primeiro registro da história de alguém falando do próximo, tanto que na própria historinha o cara pergunta: e quem é o meu próximo? Né? E quem é o meu próximo? Todo aquele que eu posso ajudar é o meu próximo. E essa ideia de comunhão, de autoajuda que a gente tem de grupo, né? Se você for ver, é o cerne da vida cristã, porque a gente sempre gosta de voltar, tanto nos posts, como nos vídeos de devoção, como nos Reels, como no Story, a gente gosta de voltar a sempre dizer que a gente não vive para nós mesmos. Não. A nossa vida é pro próximo, né? Não quer dizer que é pra você agora esquecer de cuidar de você, tá? Não é isso que a gente tá não é falando isso que a gente aqui. tá dizendo. Cuide de você, até porque esses dias a gente postou nos stories. O seu corpo não é seu, tá? Seu corpo Tá escrito na Bíblia. O seu corpo pertence a Deus. E ele é templo do Espírito Santo. Além disso, ele faz parte de todo o corpo de Cristo, né? A igreja. Então, assim, gente, temos uma responsabilidade. Cuidem do corpo de vocês, cuidem da cabeça, do psicológico. Mas, aqui na Terra, temos uma missão além dessa, né? A nossa vida não é pra nós e até eu gosto de lembrar aquilo que a gente postou, acho que faz bastante tempo até, que a gente diz assim que se Deus quisesse que a nossa vida fosse para nós mesmos, se o objetivo fosse a gente ser salvo, né? Se o objetivo, tenho fé, tô salvo. Se o objetivo da nossa vida fosse simplesmente ser salvo, salvar a si, né? Não, eu, Isabel, ser salva. Se esse fosse o objetivo de Deus pra com a minha vida, se esse fosse o objetivo, ele teria matado a gente logo depois que a gente foi batizado. Porque quando a gente é batizado, a gente entra pro corpo de Cristo e a gente é chamado pelo Espírito Santo pra vida de fé. A Isa tem fé, morreu. Ou se você não é batizado, o momento em que você foi convertido pelo Espírito Santo seria o momento em que você ia morrer. Porque você já foi salvo. Seria muito mais fácil se você simplesmente morresse nesse momento. Mas aí que tá, a nossa vida não é pra nós. A gente não tá aqui só pra ter esse objetivo de ser salvo e viver em uma hipocrisia achando tipo, eu tô alimentando a minha fé, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu tô fazendo pra mim. Mas a grande questão é justamente o contrário, que a nossa vida é pro próximo, que a gente não morreu logo depois de ser convertido. E aí, por isso que a gente tem que ir e pregar o evangelho onde a gente estiver. Tem aquele versículo, né, que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho, mas isso existem diferentes traduções, né, que falam que ao invés de dizer ide por todo mundo, é indo por todo mundo pregar o evangelho. Então é uma constante. É uma constante, algo tipo, por onde tu for. Não é pontual. Não é pontual. A gente estava falando Exato. antes. É uma coisa, a vida do cristão é constante. Ele é cristão constante. sempre. Você não existe uma diferença entre aquele momento no domingo e o resto da sua vida. Você é sempre cristão, entendeu? Exato. E justamente essa questão de indo por todo mundo pregar o evangelho é aquele negócio tipo, tô indo pro mercado, é a minha missão ir pro mercado e pregar o evangelho. Seja com as minhas ações, seja falando de algo que Deus fez, seja louvando a Deus. Isso é legal falar, né? Porque tem muita gente que acha que tu tem que ser que nem aquele cara do centrinho que pega a Bíblia, sobe numa palanquinho, caixa e daí ele começa a falar, porque Deus! Não precisa fazer isso, gente. Não façam isso, isso até espanta, gurizada. Isso dá medo um pouco. Mas acho que a nossa vida precisa ser uma vida de testemunho e é isso. Exatamente. Isso que a gente quer passar ou tentar estimular com a nossa página, né? Por que a gente quer trazer a palavra de Deus pro cotidiano? Porque a gente tem essa missão aqui. E o quanto mais em contato com a palavra de Deus tu tá, maior a chance, assim, de tu conseguir espelhar alguma coisa de bom do Senhor, melhor, entendeu? Aí as pessoas enxergam, por que o Martin é assim, cara? É muito doido, ele é um guri que tá sempre perdoando, ele é um cara que faz muito isso.
Entendeu? Daí eles daqui a Por pouco vão que bater. que ele é assim? Daqui a pouco eles vão bater um papo pra tentar entender por que ele é assim. Porque quando o cristão, com a ajuda do Espírito Santo, começa a ter esse tipo de atitude bem fora do padrão, Fora da curva, fora né? da curva da humanidade, porque a humanidade quer ser super egoísta, né? O contrário do que a gente estava falando antes. Quando vem um cristão assim, a pessoa se pergunta o que está acontecendo, entendeu? Esse é a maior forma de testemunha, assim, na minha opinião. Com certeza. E tu não precisa subir na caixa e gritar, tu pode simplesmente viver na pele o evangelho. Isso que a gente quer Exatamente. estimular com a nossa página. Vocês já escutaram aquele ditado que diz você é o que você come? Eu gosto de modificar um pouquinho esse ditado e falar você é o que você consome. No momento em que você consome porcaria, você transmite porcaria. No momento em que você consome coisas santas, você transmite coisas santas. E isso é algo que está intrínseco no nosso ser. Agora eu falei bem que nem pastor, está intrínseco no nosso ser. Intrínseco no nosso ser. Isso é algo que está dentro da gente, tanto que a gente nem nota. Por quê? Se eu gosto de futebol, eu sou um cara que sou fanático por futebol. Todos os exemplos que eu vou dar... No caso ele não é. No caso eu não sou, mas se eu fosse, todos os exemplos que eu ia dar iam ser baseados num time de futebol. Eu não falei do cérebro, eu disse que eu gosto de psicologia, que eu vou trazer coisas de psicologia. Exatamente. É por causa disso, eu consumo muito psicologia. Exato. Então Exatamente. eu transbordo a psicologia, entendeu? Se você consome muito de alguma coisa, você vai transbordar e transmitir isso para as outras pessoas. Agora, se você consome muito da palavra de Deus, se você está o tempo todo consumindo isso e não só simplesmente em um ponto de vista racional, tipo, eu tenho que estudar, eu tenho que ser o melhor teólogo, eu tenho que ser... Não, mas se você consome isso para santificação, para que o Espírito Santo habite em você, aí tu vai transmitir isso até subconscientemente. Nem vai perceber que tá acontecendo, né? Tipo, eu dei aquele exemplo lá. Nossa, por que o Martin perdoa tanto? Às vezes o Martin nem se toca que ele perdoa tanto, entendeu? Não, porque... é verdade, eu não me toco. Eu não perdoo, quer dizer. Porque é o Espírito Santo agindo. Não é. A gente não conseguiria fazer isso sem ele, entendeu? Então é uma coisa muito involuntária. E, querendo ou não, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, né? Vai ali no culto, recebe os sacramentos, a gente tá fortalecendo essa nossa fé, né? Alimentando isso aí. Literalmente se alimentando. Né? Literalmente se alimentando e aí a gente vai poder fazer mais coisas inconscientes incríveis através do Espírito Santo. E a grande questão é que as boas obras, que a gente gosta bastante de falar em boas obras, né? E as boas obras, elas são fruto da fé. E o que isso significa? É justamente isso. Se a minha fé tá em Cristo e se eu tô me alimentando da minha fé, eu não preciso ter consciência de que eu tô fazendo boas obras. Eu não preciso pensar, eu tenho que hoje acordar e fazer uma boa obra. Não, porque é um fruto. A árvore não se esforça para dar uma maçã. A maçã nasce da árvore. O fruto, ele nasce naturalmente, e isso é uma coisa que a gente tem que ter, porque se não tem, quer dizer que a nossa fé é fraca. Claro que a gente tem que estimular também, né? Por exemplo, com certeza. Com esse exemplo, às vezes parece que a gente não precisa fazer nada. Então eu vou sentar lá no sofá, o Espírito Santo vai agir e vamos lá. Aí tu espera. Não. Às vezes a gente precisa ser intencional, até porque uma das formas... esses dias eu tava ouvindo um cara falar... Cara, Deus te deu o teu cérebro e isso é um presente, é um dom. O nosso racional também é um dom, entendeu? Tu ir lá controlar teu corpo e fazer alguma coisa, ou tu falar palavras de amor pra outra pessoa, isso são coisas que tu controla, que Deus te deu como um presente e que tu pode utilizar e tu pode ser intencional pra gerar esses frutos, entendeu? Então esses frutos, eles vêm naturalmente, quanto mais tu faz, tu vai mais continuar fazendo, entendeu? Exatamente. E eles vêm de forma natural, que nem o Martin falou, mas às vezes a gente precisa dar uma, sabe? Dá aquela puxada, forçada. Né? E aquela questão, e justamente esse exemplo, eu acho que ele
ele é muito disso. É justamente, não é que você não vai fazer nada, é que aquilo que você vai fazer vai ser natural para você. E não vem só de você, né? Tipo, Não num simples pensamento de que eu vou ficar na minha zona de conforto e as boas obras vão surgir, né? Mas não é isso. É aquela questão de tipo, você vai fazer porque Deus quer que você faça. Você vai fazer a boa obra não porque você pensa, o que eu vou ganhar com faltam isso? 2 boas obras para eu fechar 10 na semana. O que eu vou então, ganhar tá com bem. isso? É um sentimento de maestria, tipo, uhul, agora eu fiz. Agora eu sou uma boa pessoa, agora Tô fazendo. eu vou, né? Só que isso é justamente o contrário daquilo que Deus quer. Tem que fazer porque é pra ser feito, ponto. Tem um que fim fazer, em si mesmo, né? Tem que fazer porque tem que fazer. Tem que fazer porque a palavra de Deus tem que ser espalhada, né? E eu acho que é algo muito, muito, muito complicado hoje em dia isso. Porque a nossa geração hoje tá muito, muito preocupada com a imagem que a gente vai ter e com como as pessoas vão me receber e não acabam com medo de pregar o evangelho. E isso acontece com todo mundo, não é algo específico, algo pontual, mas isso é algo que acontece com todo mundo. Não é legal ser bem direto aqui. Não, isso não tá acontecendo só na tua vida. Acontece na minha vida. Eu tenho medo de falar assim, oi, sou cristã, tipo, eu sou contra isso aí. Exatamente. Claro que eu não vou falar desse jeito, mas tipo assim, a gente tem medo de que a gente ofenda, de que a gente seja excluído, cancelado hoje em dia, porque tem muito disso na internet. Essa e ideologia... isso não acontece só com você, acontece comigo, acontece com o Martin. Você não tá sozinho, todo mundo tem medo. Acontece. E isso acontece porque essa ideologia do cancelamento, ela tá muito presente e a gente acaba tendo medo de compartilhar a palavra de Deus. E justamente por isso que a gente convida vocês a compartilhar os stories da Sustentados, compartilhar os posts e não simplesmente, vamos engajar o projeto. Não, para que vocês também, no cotidiano de vocês... É porque não é sobre a gente, não é sobre o projeto, é sobre a palavra de Deus fazer chegar para o máximo de pessoas possíveis. Para que a gente consiga fazer cada vez mais o que a gente está conversando aqui, a gente poder priorizar os outros, a salvação deles, pra gente ser testemunho, pra gente estar abençoando os outros, pra gente estar em contato com o nosso Deus mais. Enfim, só coisas boas que a gente está tentando... a gente tá tentando alcançar aí, e isso não é através da gente, a gente sabe que isso vem através da palavra. Exato. Então, se tu tem medo de pregar o evangelho, e é nesse ponto que eu queria chegar, se tu tem medo de pregar o evangelho, tem medo de ser cancelado, talvez o primeiro passo seja talvez compartilhar alguma coisa com alguém que tu acha importante na tua vida. Tu viu, eu olhei esse post aqui... É bem sutil, né? É bem sutil, eu olhei esse post aqui e lembrei de ti. Daí tu manda pra ele no direct do Instagram ou no Facebook. Lembrei de ti. Quem sabe dali pode surgir uma conversa. E dessa conversa, talvez a pessoa pode mudar de ideia. Exato. Você não vai fazer nada. Deus vai agir. E é aí que a gente tem que ter a nossa força. Porque se dependesse de nós, a gente não ia ter nada. Se dependesse de nós, a nossa vida... Na verdade, se dependesse só do ser humano, Moisés não ia ter feito nada porque ele era gago. Ele não queria fazer nada. Então aí que está a nossa força. O Espírito Santo vai agir em você. Então... Faça a sua parte que Deus vai fazer a sua. Também. Ele está sempre fazendo, mesmo quando a gente está atrapalhando. Eu respondi nos stories esses dias... perguntaram, será que a gente atrapalha quando a gente faz não sei o que? Daí eu falei assim, meu querido, a gente atrapalha sempre. A gente atrapalha até quando tá pregando, né? Deus age apesar da gente, entendeu? Isso. Claro que não é pra desmotivar ninguém, continuem tentando fazer sempre melhor, mas saibam também que não depende de vocês, tá? Deus tá sempre ali com a gente nos ajudando. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Temos que encerrar, porque eu tô morrendo de medo da câmera, tá com a bateria fraca. Corre. Gente... muito obrigado pela conversa, Martin. Foi muito bacana. Público, acho que foi muito legal, acho que vai ser muito a gente tá postando isso. Com certeza. Teremos mais episódios e
estamos muito empolgados, na realidade. A gente estava Esse muito feliz conversando aqui com vocês. Esse é um dos projetos dentro do projeto que a gente tá mais empolgado para começar. Exato. Então, muito obrigada se você ouviu até aqui. Vão ter mais episódios. Comenta aqui embaixo no YouTube se você quer que a gente fale sobre algum assunto específico. A gente vai estar trazendo temas específicos nos próximos episódios. Esse aqui foi mais uma introdução, mas nos próximos a gente quer temas mesmo específicos. Então, sugiram, por favor. Deem like aqui no YouTube, se vocês estão assistindo no YouTube. É muito importante mesmo. Se inscreve no nosso canal, tá? Agora o nosso canal tem outro propósito. Para quem ouviu até aqui, entende. Então deem like pra gente conseguir espalhar mais isso aí, tudo que a gente conversou aqui. E era isso, acho. Muito obrigado pela presença de vocês. Exatamente. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Até a próxima.